Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Salto de Carreira. Eu sou o Tadeu Ferreira e eu tô aqui com o nosso podcast Salto de Carreira e eu quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, para acompanhar o nosso conteúdo. O Salto de Carreira, ele traz informação, oxigenação, insights de carreira e eu sempre convido pessoas e eu tô muito feliz de fazer esse projeto, porque dentro desse projeto eu tenho aqui sempre pessoas que são amigos, pessoas que eu conheci, e esse é o nosso terceiro episódio, e eu tô aqui com o Felipe Fernandes. Felipe, seja bem-vindo, cara. Tô Obrigado. Feliz que você tá aqui, tô feliz que a gente conseguiu aí a agenda, né? A Muito agenda bom. é sempre corrida. E, galera, eu já vou começar aqui fazendo um spoiler sobre o Felipe, que é um amigo e eu tenho certeza absoluta que é um grande profissional. E o Felipe é o advogado que virou diretor de RH, né? O advogado que fez uma transição ali por uma carreira diferente. Então, Fê, se apresenta, conta da tua trajetória, da tua história, pra gente começar esse bate-papo aqui legal de salto de carreira hoje, cara. Bacana, Tadeu. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Espero não falar besteira aqui. Não, Se pode falar, também, não tem a gente vai problema, rir, não tem não tem problema. problema algum. Você é advogado, qualquer coisa você defende a gente. E estou feliz também pelo projeto que você começou aí. Sou entusiasta de podcast. Consumo muito esse tipo de conteúdo. Acredito muito na disseminação de conteúdo positivo através desse tipo de plataforma. Legal. E vamos lá, cara. Migrei, né? Migrei não, acumulei. Passei também a ser gestor da área de pessoas durante a pandemia. Foi um desafio a mais, né? Não só pela mudança de área, como também pelo momento que o mundo estava vivendo. E como que isso aconteceu? Começar meio pelo começo aí, né? Quando eu falo essa frase, eu lembro da nossa época, você vai lembrar também. Lembro dos filmes dos Goonies, né? Aham. Tinha uma cena... Você tá entregando a idade aqui. Tinha uma cena do gordo lá, que é um personagem super engraçado. E aí os vilões pegam ele e num restaurante abandonado que tem lá, e aí pegam ele, e aí e os amigos dele conseguiram fugir. E aí pegam ele e falam, cara, pode contar tudo, o que você está fazendo aqui? Conta tudo desde o começo. Ele fala, desde o começo. Aí ele começa a contar, desde que ele tem 3 anos de idade e tal. Eu não vou fazer isso. Tá. Vou começar aí a partir do momento que eu me formei na faculdade. Legal. Então, me formei na PUC, na PUCamp aqui, né? Sou de Campinas, você também. Eu também, filhos da PUC, né, cara? E me formei em Direito na PUC. Em 2005, me formei também em Ciências Sociais na Unicamp. Legal. Fiz as 2 faculdades concomitante, assim. E tenho essa veia para a área de humanas, assim. Para a área social, da sociedade, estudo da sociedade, das mudanças. Então, sempre tive esse olhar, assim. E aí, me formei em 2005. Tive o privilégio de fazer estágio num escritório muito bacana aqui de Campinas, que chama Vaz de Almeida. Legal. Aprendi muito com o pessoal lá. Bacana. Sou muito grato a eles. E aí, em 2007... eu fui para a EPTV. Legal. E tô lá desde então. Caramba. Tô lá desde então. Quase um dinossauro, né, cara? É raro encontrar profissionais da tua faixa etária que vão fazer quase 20 anos dentro de uma empresa, né, cara? É isso aí. Legal. É isso aí. E foi muito bacana essa conexão que eu tive lá com a empresa, com os valores dos acionistas. É uma empresa familiar, né? Uma empresa de mídia. É um grupo, né, Felipe? Porque às vezes o pessoal vê a EPTV e acha que é só a afiliada da Globo ali, mas tem muita coisa debaixo do chapéu ali, né, cara? Tem sim. Isso foi uma das coisas que me fizeram ficar lá, né? Porque é uma gama de assuntos que não permite que a gente fique acomodado. Sim. Eu falo isso para a equipe, é uma grande vantagem, assim. Tem algumas vantagens de trabalhar numa empresa familiar e numa empresa familiar tão correta como é o Grupo EP, assim, né? Então, eles têm diversas emissoras de televisão, são sócios também da Rede Bahia. Legal. Participei do M&A, foi um processo super legal. E depois da gestão compartilhada, assim, né? A criação de comitê, a gestão à distância, foi super bacana. Então, tem emissoras aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e na Rede Bahia, no estado da Bahia inteiro. Emissoras de televisão, emissoras de rádio. Rádio, né? Legal. Tem sites também, tem o Cidade On, tem sites locais, tem o G1, tem uma empresa de eventos, que é super ativa aí, uma empresa super legal.
E por ser uma empresa familiar também, a gente acaba sendo envolvido em alguns assuntos da própria gestão ali, né? Gestão de patrimônio, né, cara? O que é normal, né? Isso aí. É uma família muito realizadora, né, Felipe? Construíram muitos negócios, inclusive no agro também, né, no cara? No agro, tem um braço no agro, que é a Ester Agroindustrial, uma empresa centenária. Centenária, né? Muito conhecida aqui na região. A família como um todo tem um vínculo com a região muito grande, né? Sim, impulsionadora do crescimento. Sim, patrocinam muitas coisas, investem na cidade, investem socialmente na cidade, né? Uma família que se preocupa mesmo ali com a sociedade. Porque às vezes a gente vê um grande grupo de mídia, né, cara? E a gente tem aquela visão daqueles filmes de Nova York, os capitalistas sanguinários, né? Aquela coisa, né? Mas aqui eu faço aqui meu profundo respeito, conheço a história, né? E é uma família realmente que traz para a cidade de Campinas ali um investimento numa das maiores filiadas da Rede Globo, né? Talvez seja a segunda ou a terceira do Brasil ali em volume, a gente está entre as primeiras ali. Está entre as primeiras, né? Legal, mas Fê, assim, aí, dentro da tua carreira, né, cara? Minha carreira, com sua carreira, né, cara? Você começa lá como advogado e esses saltos, né, cara? Porque a carreira não é feita de um salto só, né? Ela é feita de várias etapas, né? Sim. Como que foi, cara, esse crescimento? Foi fácil, né? Foi tranquilo, cara. Adorou, foi tranquilo. Foi tranquilinha, né? Sempre acordou um dia e era diretor, né? Cara, não foi fácil. Mas eu me sinto abençoado, assim, por ter trilhado uma carreira que eu quis trilhar, assim. Legal. Foram os caminhos que eu acabei escolhendo e estão dando certo, assim. Então, acho que não tem fácil, né? A vida não é fácil. Não então, eu também não espero moleza da vida, assim. Então, fácil não foi, mas foi bacana. Tem sido bacana, né? E como é que foi? Então, comecei lá em 2007 na TV. Comecei como advogado pleno. Legal. O jurídico tinha sido recém-estabelecido, assim. Comecei com uma gerente super bacana também, que é a Paula, a quem eu também agradeço bastante. E aí a gente ficou lá, fiquei até 2010, quando houve uma mudança na gestão do jurídico e os donos da empresa me deram a oportunidade de assumir meu primeiro cargo de gestão. E foi legal estruturar mais ainda um departamento jurídico. Eles tinham... O negócio estava crescendo, né? E precisava de um jurídico com mais robustez, assim. E eles apostaram, né? Eu era novo, eles apostaram, a gente tinha uma boa relação de trabalho construída ali pelo dia a dia. Dia a dia intenso, os donos estão no negócio, então a gente se vincula, né? E tem identificação de valores, assim, profissionais. Com certeza. E aí, em 2010, eu assumi a gerência do jurídico. Foi tua primeira função de gestão? Minha primeira função de gestão. Coordenador e gerente, né? Legal. Logo na sequência, assim. E aí, os projetos super bacanas, assim. Desafios grandes, né? De compliance. Legal. A gente implementou um programa robusto de integridade lá. Canal de integridade. Foi muito legal isso, assim. Isso foi um dos primeiros desafios numa empresa familiar, né, que não precisaria, em tese, estar antenada com as melhores práticas de governança. Lá, eles têm isso, assim, e estimulam e permitem que a gente vá implementando. Então, implementei o compliance lá, deu super certo, um programa hoje consolidado, a gente chama de programa de integridade, porque é uma empresa familiar brasileira, a gente sempre trata os nossos programas e os termos dentro da empresa sempre com português. A gente evita a americanização dos termos. Legal, assim, né? Legal. É uma empresa regional e a gente tem isso muito forte. E aí, LGPD, sempre antenado com as coisas mais... as melhores práticas legais e as melhores práticas jurídicas. Eu muito impregnado da formação jurídica. Sim. Né? Da formação jurídica. Daquela base ali da escola jurídica mesmo, daquela né? Do base. Modelo de pensar, né, cara? Sempre. Estruturar o raciocínio. Sim. Estruturar a forma da gente de se posicionar, de escrever um e-mail. Isso sempre muito jurídico, mas sempre com o meu jeito, assim. Sim. Eu sempre tive um jeito mais prático. Sim. Mais foco no resultado, mais vamos resolver o assunto do que... Você sempre teve um olhar de negócios, né, cara? Sempre. Você nunca foi o advogado tradicional, né, cara? Nunca. Sempre olhando o negócio, né, cara? Nunca. Legal. E eu fui crescendo como advogado na TV, né? Sim. Isso foi legal, assim. Então, eu lembro bem, meu primeiro dia de trabalho, eu fui de terno e gravata. E aí, tipo, vim de um escritório, e escritório a gente tem isso, né? Porque você faz sustentação oral, você despacha com o juiz. Então, normalmente... Tem essa formalidade, né? E tô falando aí de mais de 17 anos, né? Então, tinha isso na carreira jurídica.
E aí eu lembro que um dos donos lá, no nosso primeiro encontro, assim, ele falou, poxa, foram me apresentar para ele, né? Poxa, advogado, mas achei que você fosse apresentar o jornal aqui, né? Tá todo... Acho que você... Aí já quebrou o gelo, eu já entendi. Você vai apresentar o EPTV1, né? Tipo agora. Você vai apresentar a Previsão do Tempo. Ótima piada, E aí cara. foi muito bacana, assim, foi espirituoso e já deu tom, né? Já deu tom do clima de cultura ali que tinha, né, cara? Já deu tom. E aí fiquei, né, focado ali no jurídico. Também tive uma grande participação com o braço social do grupo, que é o Instituto. A Renata, que é a responsável por tocar o Instituto, a gente também tem uma grande afinidade, então eu acredito muito nos projetos que ela idealiza. Legal. E fui crescendo, assim. Sim. Fui crescendo e os negócios foram mudando, né? Esse crescimento foi orgânico, cara? Ou você foi provocando ele, né? Esse crescimento funcional, de responsabilidade, como que você acha que foi, Felipe? Eu acho que eu fui sendo com base na ousadia, assim. Eu lembro de momentos específicos, assim, nos quais eu sugeri algumas mudanças que eu acho que os donos foram abraçando e foram permitindo que fossem realizadas e aí foram vendo que eu tinha uma visão também para o negócio, assim, sabe? E aí eles foram fortalecendo minha cadeira mesmo, assim, sabe? Foram me fortalecendo e eu também fui ganhando força, ganhando musculatura, né? Para isso, assim. E aí eu também sempre com um olhar muito para dentro da empresa, né? Uma relação muito boa com os funcionários, uma relação muito boa com os meus pares, com os meus superiores, assim. Legal. Tentando entender o motivo das pessoas estarem ali, tentando entender como que poderia ser melhor, assim, melhorar o resultado, isso assim. E aí eu acho que isso foi crescendo também pelo fato de eu ter um conhecimento também na área trabalhista. Isso permitiu também que eu tivesse esse olhar também para a área de pessoas, sabe? Sim. Entendendo, né, da dinâmica, da dinâmica de trabalho mesmo, assim. E aí as coisas foram acontecendo. E aí, bom, a empresa tem 42, agora tem mais de 43 ou 44 anos, não lembro. 45, vai fazer 45 ano que vem, então tem 44 agora. E ela tinha, né, já alguns gestores que tinham bastante tempo de casa e que nitidamente estavam num projeto de transição, assim. Sim. E aí também... O que é normal, né, cara? Uma empresa assim, né? Vai trazer uns gestores que vão fazer o processo de construção, depois vai trazer os outros que vão expandir, né, o negócio. Essa troca, ela é saudável para o negócio, né? Ela é saudável. Sim. E foi acontecendo no tempo certo, assim. Não foi nada de correria ou da noite para o dia, né? A própria transição dos fundadores para os filhos agora, né? Que são 2 primos que hoje são os co-presidentes, o Joe e o André, também aconteceu durante esse tempo, assim, sabe? Sim. Então, foi legal, assim. E você foi vivendo tudo isso junto, Fui vivendo junto. Vivendo junto, vivendo as coisas do jurídico, vivendo as coisas agora da área de pessoas, do administrativo também. Isso é legal. E bacana demais também, que foi desafiador pra caramba, a transformação do negócio, né? Do negócio de mídia. Ele vem mudando brutalmente aí nos últimos anos, né, cara? A internet mudou o jogo total, né, Mudou, a pandemia acelerou. Sim. Então, assim, eu acho que não tem negócio fácil, né? Tirando sei lá, mineradora, algumas coisas assim. Mas você sabe que tem um post rodando na internet, cara? Eu queria até a tua opinião sobre isso, né? E esse post, ele mostra lá que aquele Codzilla lá ganhou R$1 milhão de salário, alguma coisa assim, né? E aí todo mundo fala, pô, o poder da mídia online, ele é o maior produtor de mídia digital do Brasil, de YouTube, dessas coisas, né? E aí compara o que ele ganhou ao salário dos apresentadores. Do Faustão, do Luciano Huck, do que o Silvio Santos ganha, e da Eliana, e é estratosfericamente maior o que os apresentadores de TV ganham, né? Porque a TV tem a força dela ainda, né, cara? Sim. E aí eu olhei, eu achei curioso, né, cara? Porque por mais que vocês passaram brutalmente por um processo de mudança, a TV tá viva, né, Felipe? A TV tá viva. Tá viva, o rádio também tá vivo. Tá vivo, né, cara? Tá vivo. Eu amo rádio, cara. Sou filho de radialista, né? Então, amo rádio, né, cara? Acho o rádio sensacional. E os negócios tradicionais
tem que se adaptar, assim, né? Sim. Por exemplo, o jornal impresso acabou. Ele acabou. Né? O grupo tinha um jornal impresso centenário também. Eu Sim. acompanhei a aquisição e a próprio transformação dele num negócio online. Sim. Então, ele se transformou hoje num negócio online, né? O Cidade On vem do jornal A Cidade de Ribeirão Preto, que também é centenário, assim. Mas não dá para insistir, você tem que se adaptar, não dá para insistir no jornal impresso, sendo que o jornal impresso não é mais do hábito, né? Não é. Mudou mesmo. Mudou. A notícia hoje, tem que ser instantânea, né? Sim. E você esperar um dia para o outro para dar a notícia, perdeu o time. Perdeu o time. Ô Fê, e como que foi esse desafio, né, cara, de assumir a diretoria de pessoas, né, depois de ter tido uma carreira aí já trilhada como diretor jurídico, Sim. né, e pegar o RH, né, cara? Sim. Você teve que abraçar uma árvorezinha, como é que foi o primeiro dia, cara? Colocaram um coqueirinho lá pra você abraçar, o pessoal de RH não fica bravo Você sabe, cara, eu brinco com isso, assim, eu brinco bastante. Eu falo, tem algumas pessoas que abraçam árvore mesmo. Para as pessoas eu falo, olha, eu vou colocar aqui na área uma árvore, mas do lado eu vou pôr um bob. Sabe aquele bob, aquele boneco que você dá porrada? Pra dar porrada. Cara, eu acho que o bob vai fazer mais sucesso. Então, às vezes, você tá aqui, deixa a pessoa abraçando a árvore, mas vai lá descarregar no bob ali. Eu tenho vontade de fazer isso mesmo, colocar um bob lá. Mas eu não tive que abraçar a árvore, assim, eu já tenho uma pegada meio... Já tem uma pegada um olhar, mais não de abraçar humana, a árvore, né? mas mais humano mesmo, de entender o propósito de tentar... eu tenho a total consciência da complexidade, total consciência é arrogante falar, mas eu tento ter esse olhar de respeito para a complexidade do ser humano. Legal. Então não é consciência, é um olhar de respeito para a complexidade do ser humano. E a empresa, o CNPJ, nada mais é do que um organismo vivo. Ele é feito ele é complexo demais porque ele é feito de cada ser humano que, por sua vez, tem a sua complexidade, né? E saber conviver com isso e direcionar para ter o melhor resultado de um negócio, que não é o melhor resultado da pessoa, são coisas diferentes, é um desafio. Num negócio em transformação, numa empresa que já tem 40 e poucos anos, numa fase de mudança de geração, de mudança de cultura, então... Geração de CEO, né? De CEO. Chegando a segunda geração ali fora. É segunda ou terceira geração? É a segunda geração. É a segunda geração do negócio. É a segunda geração do negócio, assim. Então, o Boni e o Tony... Bonifácio, né, que é o avô deles, fundou junto com o Boni e com o Tony, junto com os filhos. Os filhos sempre tocaram e agora está passando para os filhos deles, né? Para o Joe e para o André. Então, é a segunda geração de fato, assim. E como foi? Eu fiquei em dúvida no começo, você sabe disso, né? A gente teve uma mentoria, foi super legal. E eu fiquei em dúvida porque eu não sabia se isso ia me tirar do eixo no sentido do mercado mesmo, assim. Será que eu perco valor como diretor jurídico, sendo também diretor de RH e diretor administrativo? Será que como que o mercado enxerga isso? Sim. Né? E eu lembro bem, foi essencial aquele trabalho que a gente fez lá atrás, que, na verdade, era algo positivo, né? Sim. Era algo que iria... agregar valor para a tua carreira, né? É isso aí. E isso eu vejo claramente, assim, hoje. Eu vejo claramente. Os diálogos mudaram, o networking expandiu, né, cara? Muda a visão, né, Felipe? Muda a visão de negócio. Sim. E poder desenvolver as pessoas, assim, né? Sabendo que esse crescimento só é possível porque tem pessoas da equipe que permitem que esse crescimento aconteça, né? Isso foi muito claro para mim, assim. A partir do momento em que os próprios donos sentiram confiança na minha equipe, sabendo que, olha, o Felipe pode ser promovido porque o jurídico está bem cuidado pela gerente que está lá. Sim. Né? O RH vai ser bem cuidado e pela gerente e o administrativo também. Então, isso é muito bacana, né? Porque não é clichê, mas não dá para fazer as coisas... Não é um voo solo, né? Não é um voo solo. Não é um voo solo. Eu costumo falar que, além de não ser um voo solo, eu acho que o gestor moderno, e eu vejo isso muito em você, Felipe, da tua carreira, do que você construiu, eu acho que o gestor moderno, sim, ele tem que fazer através das pessoas, mas ele já não pode ser mais aquele cara que só faz através das pessoas. Ele tem que ter conhecimento das coisas também, né? E como que foi absorver, né, cara, os subsistemas de RH? Porque RH, né, às vezes o pessoal acha assim, né, que
o RH é composto por pessoas extremamente ocupadas. Todo RH que eu conheço é ocupado, Felipe, tá sempre ocupado, louco, para baixo, para cima, resolvendo um monte de coisa. O meu cunhado, o Diogo, talvez até um dia a gente grave junto aqui, Legal. fez a mesma transição que você, só que ele veio da área de negócio, né, operação, engenharia e foi para RH. E aí eu falei assim, cara, qual que é a maior diferença da área de operação, de negócio para RH? Ele falou, cara, operação e negócio eu fazia 4, 5 reuniões por dia, todas começavam no horário, duravam o tempo que tinha que durar, e a gente saía com um plano de ação. As reuniões de RH eu faço 20 reuniões por dia, elas terminam marcando a próxima reunião, porque a gente não resolveu o que tinha que resolver, porque as pessoas entram atrasadas. Sim. Aí ele falou, é a principal característica, então eu vejo o RH sempre muito ocupado, mas como que foi absorver, Felipe, os subsistemas, né, cara? Porque o RH é uma estrutura complexa, não é só, tipo, contrata e DP, né? Não. Ele tem DHO, ele tem treinamento, desenvolvimento, ele tem liderança. Como que foi absorver esses subsistemas aí de RH, cara? Cara, tá sendo, né? Então eu assumi em 2020, novembro de 20, né? E então, 3 anos aí, tá sendo, né? Tô absorvendo e eu aprendo todo dia, assim. Eu aprendo todo dia. Mas o que eu busco levar, e isso é uma forma minha de atuar assim, é agilidade e objetividade. Então, tentar revisitar os processos. Então, a gente tinha uma forma orçamentária, por exemplo, orçamento de despesa com pessoal, um dos maiores, mais impactantes no orçamento da TV, porque, obviamente, o grupo é prestador de serviço. Então, um dos maiores custos é despesa com pessoas. E esse orçamento fica abaixo da minha área. Cara, para fazer esse orçamento era um parto, assim. Era um parto. E eu não vou entender das fórmulas que precisam ser feitas ali, do Excel, para chegar no orçamento. Mas eu entendo do macro. Então, houve uma mudança de plataforma, houve uma mudança de software para fazer essa gestão, para fazer o orçamento. Capacitamos as pessoas, mais ainda, que estavam lá. Legal. E aí você vai ganhando tração no processo, assim, e ganhando agilidade. Sim. E objetividade, né? Isso eu acho que é essencial, assim. Então, você falou dos subprocessos. Hoje, o que fica lá, especificamente comigo, assim, a gente chama de área de pessoas. Fica a área de bem-estar. Foi uma implementação da minha gestão, assim, né? Na pandemia, a gente notou isso. Galera sofrendo muito, né? A gente precisa ter esse olhar. E vocês trabalharam num setor essencial, né? Ele não parou 100%, né, cara? Não parou e estava na linha de frente, né? Sim, muita gente na rua fazendo matéria. E a gente acha que é só o repórter na frente da câmera, né? Mas tem toda uma equipe atrás, né, cara? A equipe que tá lá dentro do estúdio editando, né? Não parou, a TV não parou, o rádio não parou, né? Ao contrário. Trabalhou mais, né? Trabalhou mais, sem dúvida, assim, porque as pessoas se informavam, principalmente no começo, por jornal, os jornais televisivos e rádio, assim. Então, era muita informação ali, plantão e tal. Então, o pessoal trabalhou demais, assim. E se o pessoal do jornalismo trabalha, da operação, da engenharia, da área de negócios que precisa vender, todo o back-office trabalha também, né? Então, foi muito intenso, assim. Então, aí a gente precisou, identifiquei essa necessidade, os acionistas apoiaram, a gente implementou uma área de bem-estar na empresa. Eu já falo dela, assim, em detalhe, porque é um xodó meu, assim. Então, tem essa área que está abaixo da área de desenvolvimento. Tem desenvolvimento, tem recrutamento e seleção, tem remuneração e benefício. Tem recrutamento e seleção. Transformação cultural. Bacana. E agora uma parte de desenvolvimento e inovação. Show. Também está lá com a gente, assim, super bacana. Pessoal super competente, assim. Show. Então, esse olhar, você vê 5, 6 sub-áreas, sem falar a folha, porque a folha, essa parte operacional está no CSC. Né, cara? Já migrou para o Centro de Serviço Compartilhado, né? Que eu acho isso um movimento muito correto. E assim, o RH fica mais estratégico, né, cara? Cuidando das pessoas, sim, assim, estratégico, cuidando das decisões das pessoas ali mesmo, assim, né? É isso, assim. E aí teve o trabalho. A gente já tinha uma equipe muito competente. Algumas pessoas acabam não se adaptando, a gente acaba mudando, não tem jeito, mas o núcleo ali é sólido, assim, a gente tem as mesmas pessoas. E aí foi acontecendo a mudança, assim, né, Tadeu? A gente conversou lá atrás, eu fui me preparando também, porque foi um movimento que eu percebi que ele iria acontecer. O movimento foi acontecendo mesmo, de forma clara, assim.
E aí, quando virou a chave, eu me sentia muito preparado para ela, assim. Me sentia muito preparado e animado para assumir aquele desafio. Só que eu não esperava que isso fosse acontecer na pandemia, né? Sim. Então, foi um... É que a pandemia veio logo depois do início desse processo, Logo, né, cara? depois. Foi poucos meses depois que a gente conversou aquela época, a pandemia já entrou, A pandemia né? já entrou. E aí trouxe um desafio maior, né? Porque aí você teve que lidar com todas as políticas que tinham que ser criadas para conter qualquer risco de saúde, né? Sim. O bem-estar que você Home colocou, office, né? Segurança, a parte de facilities, toda a parte administrativa também fica comigo. Então, segurança do trabalho, meio ambiente, tudo isso a gente teve que cuidar também. E aí, beleza, passou. Vamos falar do que está hoje, né? Hoje é o movimento pós. Então, o negócio estabilizou, está indo bem, assim. Então, aquele susto da pandemia, ele antecipou algumas mudanças de hábito da sociedade, né? O streaming ganhou muita força e a TV se estabilizou. E estabilizou num patamar bacana, assim, com possibilidade até de crescimento e tal. TV, rádios, novos negócios, eventos e tal. E aí, a gente, ciente do senso de urgência, de transformação do negócio e da sociedade, a gente iniciou também um programa, um projeto super bacana de transformação cultural. Sempre direcionado aí pelos acionistas que eles bancam isso, assim, muito, o tom vem deles. A alta sabe? liderança tem que bancar a transformação cultural. Né, cara? Muito, assim. Então, transformação cultural, transformar o RH mais estratégico, então, plataforma de engajamento, comunicação, então, muita coisa, assim. E para você, Fê, individualmente falando, como foi o papel de... Como RH, a gente passa a ser meio a curva de rio, né, cara, de algumas coisas, né? Como jurídico, você é para as partes talvez um pouco mais técnicas, né? E como RH é pro comportamento, né? Pro humano, né? Como que foi isso, cara? Porque com certeza os seus pares ali, os outros executivos, acabou indo nessa curva para você, e às vezes de algumas questões de desenvolvimento, de liderança, de dores comportamentais. Como que foi para você assumir essa carga aí, que eu sei que ela é uma baita responsabilidade, cara? Ela mas eu curto, assim, eu curto essa troca também, porque eu acho que toda troca, ela engrandece, né? Mas esse pessoal veio falar contigo. Vem ainda. Os diálogos que não aconteciam passaram a acontecer. Porque normalmente o executivo de RH é onde um diretor financeiro tá meio puto ali com a alta liderança, ele vai lá conversar, vai abrir o coração, né? Um gerente tomou uma nota baixa numa avaliação de desempenho, levanta a mão, né, cara? E você tinha muito tempo de casa já, então com certeza você conhecia muita gente, né? Como é que é? A porta tá aberta ali, né, a porta tá aberta. Eu fui lá, eu vi tua estrutura lá. Open space total, a estrutura é bacana, a gente é muito próximo, assim, né, das pessoas. Isso aconteceu, sim. Então, eu vivenciei a transição de diversos executivos, assim, e as dores são variadas, né? E as preocupações, independente do patamar econômico que a pessoa atingiu, ela tem preocupações do dia a dia. Sim, às vezes o cara tá num altíssimo patamar econômico ali e... Ele se preocupa com o plano médico, sabe? Um detalhe ali. Porque aí abre coisas que você não imaginava, assim. Sim. E eu tenho uma curiosidade inata, assim, pela complexidade do outro. E sei separar as coisas. Eu não levo para minha casa. Eu tento separar bastante isso, assim. Então, eu estimulo muito o protagonismo de cada um, assim. Então, eu acho, quando a pessoa vem com muitas queixas, e tem queixas que, evidentemente, não vão ser atendidas ali. Claro. E não vão ser porque não dá para ser. Não dá para ser, não dá para atender tudo, né, Não cara? dá. E aí, o papo é reto. Cara, vamos fazer uma transição aqui. Você não é culpa de ninguém, mas esgotou. Né? Sim. Recentemente, isso aconteceu no jurídico. E eu posso falar isso com toda a liberdade, assim. Estimulei a transição de um dos advogados mais promissores, assim. Um cara super bacana. A estrutura do jurídico é uma estrutura enxuta. E ele foi o primeiro ou segundo cargo dele como advogado mesmo, assim. E aí ele cresceu lá e assumiu diversas responsabilidades e interage super bem com as áreas. Legal. E frente de startup, frente de novos negócios, contratos, visual law, um monte de tendência bacana do jurídico, ele foi absorvendo.
E ele foi se capacitando. E, evidentemente, eu vi esse movimento. Uhum. E aí, chegou um momento em que deu a estrutura. Não dá para todo mundo do jurídico ser coordenador, gerente ou advogado sênior. Isso acontece em todos, né? E aí, chamei, vamos bater um papo reto. Cara, aqui você está pronto para ir para o mercado. O crescimento que você já está pronto, você já cresceu. O seu trabalho não é mais um advogado júnior ou pleno. Então, não é justo você ficar aqui recebendo como um advogado júnior ou pleno. Então, vamos buscar isso. Vai buscar esse movimento. E dito e feito. 2, 3 meses, está mudando aí para a Neoenergia, uma posição super legal. Que legal. E está super feliz. E a gente também, porque quem ficou está bem. A pessoa que está vindo, vem também com sangue novo e ele vai feliz. É isso. E isso acontece em todos os níveis. Sim. Na diretoria isso acontece. Sim. Né? E reconhecer isso é legal. Isso pode ser que aconteça comigo um dia, e saber reconhecer isso também vai ser legal. Então... Você sabe que, como a gente já se conhece há um tempo, cara, eu posso te afirmar isso, né? Você sempre foi RH, você só não tinha exercido ainda a função, né, cara? Eu acho legal essa visão que você tem, né? É óbvio que como empreendedor, né, Fê, é mais difícil às vezes a gente estimular alguém a sair, né, cara? Sim. Porque há todo um processo ali que é tua responsabilidade, né? Mas como executivo também, né, cara? Porque você tem orçamento, tem metas para cumprir, né? Você tem uma meta de turnover ali que você tem que estabelecer, Sim. né? Tem um budget ali que não pode fugir, né? Então, isso também, na carreira executiva, é um ponto de atenção, né? E, ô Fê, que dica que você daria, cara, para um profissional ali que está em início de carreira, talvez, ou alguém que já está ali numa coordenação, uma gestão jurídica? Eu, ao longo da minha carreira, eu encontrei alguns executivos jurídicos RH. Essa transição ela não é tão incomum assim. Ela acontece normalmente em ambientes muito regulados, farmacêuticas pode acontecer, porque o jurídico vai indo para o compliance, para o trabalhista, para algumas questões e acaba ligando o RH normalmente, né? Tem razão. Então eu já vi muitas vezes esse movimento em alguns setores, mas que dica que você daria, cara, para alguém dar um salto assim, alguém que está começando ou alguém que já está numa função de liderança, para crescer, né, cara? Para sair do jurídico do terno e gravata e virar um executivo um pouco mais de negócios. O que você falaria para essas pessoas, cara? Cara, liberdade, assim, seguir a intuição. Eu sou uma pessoa intuitiva, assim, e intuitiva no sentido de perceber o ambiente, sabe? Legal. Então, acho que você ter a liberdade de olhar não só para o jurídico, não só para... Não ficar preso, sabe? Ficar nas amarras, assim, né? Ficar... O pessoal do jurídico tem uma... Eu acho que é uma deficiência que, às vezes, eles se escondem atrás da lei, assim, sabe? Então, o cara coloca a lei embaixo do braço, ou um juridiquês, e ele se esconde ali. E isso é uma armadilha, assim. É uma armadilha. Então, independente da carreira, tem as suas tecnicidades, assim. Então, o cara da engenharia, ele também. Às vezes ele vai explicar para você por que não tá pegando, por que não conseguiu transmitir alguma coisa. Se ele for extremamente técnico, não vai conectar. Então, acho que a pessoa tem que tentar... uma dica que eu dou, assim, é tentar falar a língua geral, assim, sabe? Não ficar preso no seu conhecimento, assim. Então, buscar entender... É importante buscar entender o contexto do negócio e o contexto do mundo, assim. Ficar preso, por exemplo, só no negócio de televisão é muito limitante, sabe? Sim. Você tem que buscar outras coisas, assim. Pô, vamos investir, sei lá, tem um monte de startup legal, tem um monte de iniciativas legais, tem um monte de conteúdo legal. Sim, sim. Então, acho que é isso. É legal você falar isso, Fê, porque eu digo isso há muitos anos, cara. Assim, eu tenho um grande amigo que é advogado e tem o escritório dele de advocacia, vai indo muito bem, por sinal. E aí, eu falei um dia pra ele assim, falei, cara, as pessoas tinham que conhecer você é empresário, não você é advogado. O seu time tinha que ver você é empreendedor. Você é advogado, as pessoas conhecem, você é um cara brilhante. Você desenvolveu teses, defesas, sensacional. Mas o dia que a tua equipe conheceu você é empreendedor de verdade, você é empresário, o cara que é dono do próprio negócio, que empreende em outras coisas, ali o teu olho vai brilhar para as pessoas de uma maneira diferente. Então, acho que essa dica que você deu, Fê, ela é muito importante, porque a galera faz uma faculdade tão densa quanto o direito, né? Existem carreiras, o direito, a arquitetura, que ela é uma função.
Administração, você se forma de uma maneira ampla, né? Engenharia, você pode trabalhar com várias coisas, né? Sim. Médico, né? Médico, arquiteto, advogado, é aquela função, você formou naquela função, é aquilo que você vai trabalhar. Então, acho que essa dica é muito importante mesmo, da pessoa ir além, né? Sair daquela casca do jurídico, né? Tirar um pouco daquela defesa ali da comunicação, né? Total. Eu gosto muito disso, sabe, Fê? De orientar, porque quando eu encontro esse tipo de executivo, advogado, que fez esse modelo de pensar diferente, eu sempre vejo ali como uma baita oportunidade do cara poder exercer coisas diferentes na vida dele. E é o teu caso, né, cara? Porque tem um ponto, e aí eu queria fazer essa pergunta adicional pra você, né, cara? Você é praticamente um empreendedor dentro do grupo hoje, né, Fê? Porque você fez muita coisa empreendedora ali, de intraempreendedorismo, né? De criação, ajudar a abrir negócio, compra e venda de empresa. Como que você se vê nesse perfil empreendedor, cara? Agora é você, no teu perfil. Como que você se vê nesse perfil intraempreendedor, né, cara? Cara, eu gosto também. Eu acho que, você falou, né? Verdade. Tem que ter coragem, né? Sim. Tem que ter coragem, assim. Eu acho que tem que ter coragem. Acreditar que você está fazendo não por você, né? Então, quando você coloca um objetivo maior, que não é o seu, pessoal, o objetivo maior tem que prevalecer. Sim. Né? Se você coloca o seu interesse pessoal, acho que em tudo, né? Inclusive no empreendimento, se você coloca o seu objetivo pessoal à frente, é a receita do fracasso, né? Sim. Então, quando eu enxergo, por exemplo, e isso aconteceu assim, uma oportunidade de ter um programa de diversidade, sabe? E inclusão, de focar no ESG, de implementar um banco de horas, Legal. porque um banco de horas é uma prática saudável, Sim. econômica e de saúde mesmo para o funcionário, econômica para a empresa e de saúde para o funcionário. Quando você passa a olhar um balanço ou o retrato do negócio e você começa a enxergar oportunidades e você tem coragem de propor, e isso é ruidoso, porque às vezes num primeiro momento isso não é... Vai ter pode não ser resistência, aceito. não vai ser aceito, né? Claro. Pode não ser aceito. E a gente tem que ir enfrentando... Sim, e é o total perfil do empreendedor, defender a sua ideia, né, cara? Mas apegado não no eu, apegado no coletivo, apegado no negócio. Resultado que isso vai gerar, né? Porque aí é genuíno. Sim. Frentes de inovação, frentes de desenvolvimento das pessoas, assim, então bancar cursos, bancar eu digo internamente, né? Sim, defender os investimentos. Defender investimentos, né, em cursos de agilidade, de desenvolvimento da inovação, criação de áreas, então isso eu acho muito desafiador, assim, e acho que eu estou numa fase de amadurecimento, de crescimento para isso, assim. Legal. Eu consigo identificar diversos projetos, desde o compliance até bem-estar, que eu fui implementando lá, obviamente, com patrocínio dos acionistas. Sim. Mas cabe ao executivo ter essa visão, propor, levar para dentro da empresa, propor e